Você quer saber mais sobre os bastidores de uma blindadora de veículo? Saber o que cada profissional faz e saber o que cada um ganha e como é feito o serviço? Não perca esse vídeo. Bom pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Nunes, eu sou o diretor aqui da Citem For Blindagens. Primeiramente eu quero explicar como vai ser essa sequência que eu vou explicar para vocês sobre as profissões passo a passo aí que tem na blindagem de veículo. Vão ser 4 episódios. O primeiro, as profissões que tem dentro de uma blindadora. Pessoal, a gente vai pegar somente a parte de fábrica, tá? A gente não vai pegar o restante dos profissionais, somente a parte da fábrica, que é onde a gente vem recebendo muitas mensagens para estar fazendo esse vídeo. O segundo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre cada área e quanto ganha cada profissional. Às vezes você que quer entrar aí para esse ramo, quer saber mais ou menos uma base de ganho de cada profissional, é o episódio 2. E o terceiro, a mão de obra mais disputada pelas blindadoras. Quem são os profissionais que, assim, tem mais valor ou que está mais escasso, na verdade não mais valor, porque todas as mãos de obras têm muito valor, mas a que está mais escasso e que geralmente o pessoal acaba pagando um pouquinho mais. E o quarto episódio são as profissões que agregam as blindadoras. Existem os profissionais de dentro das blindadoras e existem os profissionais que agregam, que caso pinta o serviço, as blindadoras acabam chamando e elas não têm esse profissional no quadro de funcionários. Eles seriam um terceirizado, um freelancer, ou algumas empresas, tem funcionários que abrem empresa e prestam serviços para várias blindadoras. A gente vai estar falando sobre esses profissionais. Esses episódios foram feitos com muito carinho. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo, às vezes você só tem uma curiosidade de como funciona, né, as blindadoras por dentro, ou você está procurando uma nova profissão. Você trabalha com carro, trabalha em um outro meio e está querendo saber um pouco mais para entrar nesse mercado bilionário que fatura milhões por ano. Então esse vídeo ele pode mudar a sua vida, são sonhos, famílias, então aqui é uma responsabilidade muito grande. Às vezes o que eu falar aqui vai ser a chave, vai ser a virada de chave para você estar entrando nesse ramo ou não. Uma coisa eu te falo, se você não tiver medo de serviço, medo de trabalho, ser proativo, você vai ser muito bem visto, muito bem querido nesse ramo. E para quem segue a gente no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link, eu recebi várias e várias mensagens de pessoas perguntando: pô Nunes, me fala um pouco mais sobre o ramo de blindagem, como que funciona, quanto ganha, o que geralmente uma pessoa faz, o que o outro faz. Então eu tô fazendo esse vídeo a pedido do Instagram. Para você que não acompanha a gente lá, acompanha, segue a gente passa muito questão do dia a dia. E também para as blindadoras, porque a gente sabe que o mercado está precisando de novos profissionais comprometidos. Então esse vídeo aqui é muito importante. Na verdade, esses 4 episódios. E quem é do mercado sabe que esse ramo é um ramo muito trabalhoso. Se você quiser entrar para ganhar dinheiro, não tem, igual as pessoas dizem, não tem hack. Para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, colocar a mão na massa. É um ramo muito trabalhoso, muito lucrativo e muito problemático. O que eu quero dizer com isso? Você desmontar um carro todinho para depois montar, pode acontecer vários imprevistos no meio do caminho. Às vezes você regula um carro todinho, ele vai para o cliente e acaba acontecendo alguma coisa. Os imprevistos estão aí para a gente estar resolvendo. Pessoal, mas é um ramo maravilhoso, principalmente para você que é apaixonado por carro. É um ramo desafiador, a gente tem diversos desafios aí ao longo da nossa jornada, mas eu garanto para você, se você não tem medo de serviço, é um ramo muito bom. E eu sempre falo, existe muita blindadora para pouca mão de obra de qualidade. Por isso que às vezes a gente vê muita reclamação aí de algumas empresas, porque falta mão de obra de qualidade. E nesse vídeo a gente vai falar somente as profissões de fábrica, tá pessoal? Porque o restante são como outras empresas. Tem financeiro,
RH, setor de compra e etc. Não vou sair falando aqui, porque vai ser muita coisa. Então vamos falar especificamente do pessoal de mão de obra, os que colocam a mão da massa. Desde o que começa a envelopar o carro, que faz o checklist, até manta, aço, montagem, tapeceiro, finalização e etc. E o ramo de blindagem, eu costumo dizer que ele se compara ao ramo de empreendedorismo, né? Por que eu falo isso? Não tem escola. Se você quiser empreender hoje no Brasil, não tem uma escola que te ensina. Hoje está tendo alguns cursos aí que te ensinam a empreender. Só que blindagem, mão de obra é mais restrito ainda. Você não consegue achar em nenhum lugar para você aprender. Pô, eu quero aprender, resolvi essa profissão, eu quero aprender. Não existe. Não existe. A maioria das pessoas que iniciaram no ramo começaram lá de baixo. Começaram como um ajudante, foram crescendo, questão da pessoa ter a proatividade de fazer as coisas, sempre fazer além do que você é pedido, e a pessoa foi aprendendo, se aprimorando. Hoje em dia tem profissionais aí de 20 anos de experiência que está ensinando essa galera mais nova que está entrando. Ou ela sabia alguma profissão que mexia com o carro, vamos supor, um exemplo, um eletricista, uma pessoa que mexia com máquina de vidro de carro original e foi se adaptando, se moldando para a blindagem de carro. E antes de a gente começar a falar sobre cada uma das funções das pessoas que trabalham com blindagem, uma coisa que eu falo para você. Você está assistindo esse vídeo, quero entrar para esse ramo, na sua cabeça aí, pô, quero entrar para esse ramo. É um ramo muito lucrativo, mas é um ramo que você tem que trabalhar muito. Você tem que dar o seu sangue, você tem que ser honesto e sempre ser proativo. Faça as coisas primeiro antes de receber, que você vai ser reconhecido. É igual qualquer outro ramo. Se você fazer sempre além, se você se sobressair, trabalhar certinho, você se destacar, você vai ser um funcionário aí, uma pessoa, um colaborador muito disputado pelas blindadoras. E pessoal, uma particularidade desse ramo. As blindadoras, existem muitas hoje no Brasil, mas é um ramo muito grande e ao mesmo tempo muito pequeno. O que eu faço aqui, as outras blindadoras sabem, e o que as outras blindadoras fazem, a gente acaba sabendo aqui. A gente fala que é um ramo grande, mas ao mesmo tempo pequeno, porque todo mundo se conhece. Quando alguma pessoa faz alguma coisa, a gente acaba sabendo. Então, para você se queimar nesse ramo é muito fácil. Então é o que eu falo, se você trabalhar certo, você vai trabalhar sempre. Bom pessoal, então vamos sem enrolação, vamos direto ao assunto. Primeiro, o que eu quero explicar para vocês. A blindagem, as mãos de obra, os profissionais funcionam como se fosse uma engrenagem. A pessoa que faz a manta depende da pessoa do aço. A pessoa que vai montar o carro depende de um bom serviço, do aço e da manta. O vidraceiro depende do aço, a manta, pessoal. Então um depende do outro, todo mundo tem que fazer o seu serviço pensando no próximo, que se ele não fizer um bom serviço ele pode prejudicar a próxima etapa da blindagem. Então é sempre bom você saber trabalhar em equipe, pensar no próximo, que você não vai prejudicar ninguém e o serviço vai sair muito bom. E um exemplo claro sobre isso, que todo mundo depende de todo mundo, já aconteceu de a gente ver carros maravilhosos, a manta impecável, a blindagem de aço impecável, acabamento impecável, os vidros subindo, descendo, o teto todo funcional e a borrachinha da porta traseira direita mal feita. A primeira coisa que o cliente vai ver vai ser aquela borrachinha e vai falar: nossa, olha isso aqui, que blindagem lixo. Olha o acabamento desses caras. Às vezes uma borracha, um trabalho mal feito de um profissional, ele acaba com o serviço de todo mundo. Aí você vê a importância de cada indivíduo ali no processo de blindagem. Pessoal, vamos falar do primeiro, o ajudante. Essa profissão ajudante ou ajudante geral, tem muita gente que menospreza. Mas é uma coisa que eu vou falar para vocês. Os caras mais feras, os caras top do mercado, começaram como ajudante, sem saber nada. Só dependendo dele e da boa vontade dele. Se você está nesse nível de ajudante, uma coisa eu te falo. Só basta você acreditar em você.
colocar na sua cabeça que ninguém vai fazer nada por você. Você tem que ir lá e fazer acontecer. Olha o que eu tô te falando. Os caras mais feras desse mercado começaram como ajudante. É igual todo mundo fala, né? Até o prédio mais alto do mundo começou do chão. E uma coisa que eu vou contar pra você, até mais ou menos uma história, algumas pessoas que eu conheço no ramo, assim, que são muito bons, começaram como ajudante. O que eles faziam? Vamos supor, tem que lavar carro, tem que envelopar, tem que limpar a fábrica, tem que fazer etc. O que eles faziam? Faziam o serviço deles rápido, sem enrolação, fazia da melhor forma possível para não ter reclamação. E ao invés deles fazerem e ficar de braço cruzado, o que eles faziam? Iam lá ajudar um profissional. O exemplo, eles iam lá, lavava carro, deu 4 horas da tarde, o expediente acabava às 6. Ao invés deles ficar de braço cruzado ou no celular, na época, né, desses caras não tinha celular, ou ficar enrolando, o que eles faziam? Iam lá ajudar o vidraceiro, eles iam lá, ajudavam o manteiro, eles iam começar a pegar a experiência. Pessoal, tudo na vida, quando você está começando, às vezes você trabalha de graça. Eu mesmo aqui na blindadora, quantos e quantos carros no começo eu fiz para empatar e para mostrar o meu serviço. Então pega isso como um conselho, como uma coisa até para sua vida. Faça sempre a mais, que um dia você vai ser reconhecido. Contando até uma história desses profissionais, ele trabalhava de ajudante, fazia o que tinha que ser feito, depois ia lá ajudar o vidraceiro. Geralmente nas blindadoras o vidraceiro são 2, 3, aí depende do número, são bem mais, né? Aí teve um dia que em uma blindadora faltou um dos 2 vidraceiros e o vidraceiro profissional precisava de ajuda. Quem que ele chamou? O ajudante. Pô, o cara sempre me ajuda, a pessoa sempre está aqui interessada, sempre quer aprender. Pô, vem aqui e me ajuda aqui a instalar esses vidros, a fazer essa máquina. Na primeira oportunidade, essa pessoa agarrou com unhas e dentes. E hoje ele é um dos profissionais assim, que eu conheço, que é um dos mais tops do mercado. Aí depende de você. Se você quer ser ajudante a vida inteira, você vai ser ajudante a vida inteira. Agora, se você quer crescer e ser um profissional, crescer, comprar suas coisas, você tem que ser proativo, colocar Deus na frente e trabalhar, que uma hora você vai ser reconhecido. Aí você me pergunta, tá bom, Nunes, mas o que um ajudante geral, um ajudante faz nas blindadoras? Pessoal, limpa a fábrica, lava carro, envelopa carro, dependendo da pessoa faz algum checklist, alguma coisa, recebe material, geralmente são esses serviços, tá? Se você está pretendendo começar, isso é um começo. Ajudante geral pode fazer diversas outras coisas, mas basicamente é isso. Segunda profissão que eu vou estar falando aqui, montador. Eu vou estar falando aqui mais ou menos na ordem que a gente faz os carros, tá? O montador tem que ser um dos caras mais feras aí da blindagem, tem que ser muito bom. Na verdade, todo mundo, né? Você tem que trabalhar somente com profissionais, mas o montador ele tem que ser assim um cara excepcional. Porque o serviço dele é o cartão de visita quando o cliente entra no carro. Quando a pessoa recebe seu carro blindado, que ele senta, põe a mão no volante, a primeira coisa que ele olha assim é as colunas, o acabamento do teto, ali o forro de porta, aí já é outra profissão, o tapeceiro, que eu vou estar falando para vocês, mas o montador assim é essencial. Então o que o montador ele acaba fazendo? Geralmente nas blindadoras, quando é um pouquinho menor, os montadores desmontam o carro e depois eles montam. Quando é uma blindadora muito grande, aí às vezes só desmonta, vem outro e monta, ou só faz um lado do carro, outro faz o outro. Então, pessoal, o que eu estou passando aqui para vocês é em um modo geral, tá? Não é que isso aqui é uma regra. Vai de blindadora para blindadora, mas a espinha dorsal é isso aqui que eu estou falando para você. Cada blindadora trabalha de um jeito, mas isso aqui é como se fosse um esqueleto que você vai estar sabendo, aprendendo aí sobre a blindagem de carro. Eu estou passando aqui o que acontece na maioria aqui na nossa empresa. Então o montador, ele desmonta o carro todinho, ele acaba fazendo as marcações onde ficam os módulos, onde fica o airbag, onde não pode estar passando uma manta, um aço por cima. Ele faz todo esse serviço na hora da desmontagem. Aí eles retiram todas as peças, embalam
tudo e depois acaba colocando no carrinho. Carrinho a gente chama, é como se fosse um armário onde é guardado todas as peças. O terceiro profissional, o funileiro. Você já entende mais ou menos como se fosse funilaria e pintura, né? Mas na verdade, na blindadora, o funileiro ele é o cara do aço. Aqui eu dividi em duas etapas, que eu vou estar explicando para vocês. Existe o profissional que faz o aço do carro interno. O que seria isso? Mentaliza o carro, eu até peguei um carro aqui de modelo pra gente. Deixa eu até ver ali se tá indo bem. Tem uma câmera ali que tá me filmando. Tá me mostrando o que vocês estão vendo, eu tô vendo ali. Então, o que esse cara faz? Ele faz o aço dessa coluna, o aço dessa coluna, coluna A, coluna B, coluna C e aqui coluna D, em alguns casos, tá? E também o aço dessa coluna. Então tem um profissional que ele é especializado nisso. Ele só faz isso. Esse é um profissional que só faz a parte interna. O outro profissional, ele é especializado em overlap. O que seria isso? Overlap é um aço que é inserido na carroceria. Ele é cortado, a gente corta a carroceria aqui, nessa parte dos vidros fixos. E ele elimina qualquer ponto vulnerável. Pessoal, isso aqui é um serviço muito difícil de se fazer, porque o overlap geralmente é feito nesses vidros fixos dos carros e também na tampa traseira. Ó, tá vendo? Na tampa traseira. Então, existe o profissional especializado somente nisso, em overlaps e abertura de porta. Quando a gente vai blindar um carro, esse carro tá até ligando aqui. Quando a gente vai blindar um carro, quando a gente vai colocar o vidro ele não cabe aqui. Então a gente tem que tirar algumas barras, tem que tirar algumas estruturas da porta para passar o vidro. Na verdade, tira alguns aços ali. Então, geralmente a pessoa que faz o overlap, ele abre as portas. Ele faz toda essa limpeza para que o vidro passe limpo, tá? Aí por que eu falo que nada é uma regra? Tem empresas que o cara de dentro, faz também a tampa. O cara da tampa não faz a abertura de porta, ele só faz a tampa, o exemplo, tá? Então eu dividi em dois. Geralmente são assim, o cara que faz o aço interno e o cara que faz o overlap na tampa traseira, no vidro fixo e abertura de porta. E tem mais um que geralmente é o cara que faz overlap quando os carros, agora esses carros novos principalmente, que tem os sensores de câmera que vai aqui, como que geralmente é feito? A blindagem é feita no vidro, o vidro a gente tira um pouco ali da blindagem para o sensor e a câmera e na primeira camada do vidro. Eu vou dar um exemplo, eu vou explicar melhor para vocês. Aqui está o vidro, tá? Vamos supor que aqui é o vidro. A gente retira uma blindagem do vidro, coloca os sensores na primeira camada aqui de fora e vem uma blindagem por trás. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo depois explicando somente isso, senão vai ficar um vídeo muito longo. Então essa blindagem de trás do aço é muito difícil de se fazer bem feito. Na verdade, ele vem um açinho em cima desse sensor por dentro. Pessoal, é muito difícil fazer ele bem feito e ficar seguro. Então tem que ser um cara muito bom. Eu não vou me estender muito aqui não, qualquer coisa depois eu explico melhor para vocês. Então o cara do aço é dividido nessas etapas. Aí é uma coisa que eu falo para vocês. Se você quiser ser um grande profissional, um funileiro, que é muito importante na blindagem, seja um cara que faça tudo. Eu tenho aqui na blindadora um profissional que ele sabe fazer tudo. Então não depende de terceiros. Às vezes tem que chamar um cara lá para fazer um serviço específico ou não preciso, porque eu tenho tudo aqui na minha empresa. Ele acaba ganhando muito mais por isso. Ele faz o aço interno, faz os overlaps, faz blindagem de retrovisor, faz blindagem de retrovisor das portas, né? Que tem o retrovisor das portas, tem o retrovisor em cima. Ele sabe fazer tudo. Então ele é um cara aí muito especial na nossa empresa. E o quarto profissional que a gente vai estar falando aqui é o manteiro, que é a pessoa que acaba aplicando as mantas no veículo. Para quem não sabe o que são as mantas, são o Kevlar, aquela parte amarela, algumas empresas usam preta, que vai geralmente nas portas,
teto, caixa de rodas, paralama, a tampa traseira. Então o manteiro ele acaba fazendo isso. É uma profissão que está precisando do mercado como funileiro. A pessoa tem que ser muito boa, porque tem que ser feito desenvolvimento para cada carro, para que não fique gap, tem que ficar um serviço bonito. E tanto o manteiro quanto o profissional do aço tem que ficar perfeito, porque senão na hora da montagem o montador não consegue montar. Então vamos supor, aqui é uma coluna do carro, aqui vai o aço, ou uma manta em algumas partes do carro, às vezes caixa de roda. Se essa manta ou esse aço ficar assim, o montador não consegue vir com a peça. Aí é um problemaço que a gente arruma aí na blindagem. Então por isso que esses dois caras têm que ser muito bons. E o quinto profissional que a gente vai estar falando aqui agora é o vidraceiro, um dos profissionais mais importantes. Na verdade, como eu sempre falei, todos são importantes. O vidraceiro, o que ele faz? Ele instala todos os vidros, ele coloca o para-brisa, o vigia. Para quem não sabe, o vigia é o vidro grandão traseiro, as 4 portas, os vidros fixos. A função dele é tão importante porque quando você está utilizando o seu carro, você vai subir e descer, se caso um dia parar, o vidro cair na porta, alguma coisa, porque o vidraceiro não fez o seu serviço direito. Então ele tem que deixar todo o sistema das portas dianteiras funcionando. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão ficando mais exigentes. Agora tem clientes que quer que abre os 4 vidros, então tem que ser um cara aí muito bom. E o vidraceiro também ele fica responsável por fazer todas as partes de borrachas do carro. A parte ali dos vidros traseiros, vidro dianteiro, aquelas, que nem o exemplo, a Tiguan, tem aqueles vidrinhos da frente pequenininho, aquilo ali tem que ficar assim perfeito. Aquilo ali acaba às vezes dando trabalho para os vidraceiros. Então tem que ser um cara muito bom, um cara detalhista, um cara assim que eu vou te dizer que o cara tem que ser chato. Para que nem o exemplo, o vidraceiro para trabalhar aqui na Citem For, ele tem que ser enjoado. Eu até falo, não pode deixar passar. Questão de alinhamentos de vidro, curvatura do vidro, quando não vem bom o vidro a gente tem que reprovar. As borrachas tem que estar perfeita, você tem que fazer quando vem a borracha, tem que fazer um tratamento na borracha antes de ser instalado. Então tem tudo isso. É uma profissão aí nota 10, que se você for bom nisso, você vai ganhar dinheiro. O sexto, geralmente é o tapeceiro, tá? Depois que faz tudo isso, instala o vidro, entra o tapeceiro. Na verdade é o tapeceiro e a montagem, tá? Mas aqui eu vou falar do tapeceiro. O que o tapeceiro faz? Ele faz a instalação dos forros de porta. Quando você entra dentro do carro, você pega ali aquele forro, onde você pega a porta para fechar, aquilo ali é o forro de porta. Estou explicando que algumas pessoas não sabem. Então isso é o forro de porta. Pessoal, é um profissional específico que só faz isso, forro de porta, tá? Tem montadores que fazem forro de portas também, mas geralmente é um cara só para isso. Então o que ele faz? Ele pega o forro original, ele retrabalha ele todinho por dentro, refaz as borrachas, coloca a pestana. Assim, falando parece que é simples, mas se você não tem um tapeceiro muito bom na sua blindadora, né, no caso nós blindadores, acaba tendo muito problema. E ele trabalha muito em conjunto com o vidraceiro. Eu já vi muita treta de vidraceiro com tapeceiro. Por quê, pessoal? Por que eu faço isso? Que eu tô falando isso, né? Quando você vai instalar o vidro blindado, às vezes a lata da porta, ele passa, vamos supor, aqui é o vidro, aqui é a lata. O vidro passa muito rente. Aí o vidraceiro, ele joga essa lata um pouquinho para cá. Só que se o vidraceiro jogar muito essa lata para fora, quando o pessoal do forro for instalar, não dá. Aí o cara do forro joga essa lata para dentro. Aí fica o vidraceiro jogando isso aqui para fora e o cara do forro jogando para dentro. Pessoal, é uma treta, então esses dois tem que estar alinhado. E a função do tapeceiro é tão importante, porque quando você vai pegar um carro, você vai pegar a porta e vai fechar, quando você está aqui no motorista, a primeira coisa que você olha é a porta. Uma das primeiras coisas, né? Então a porta tem que estar alinhadinha, fechadinha, não pode estar fazendo barulho, tem que ser aquele forro firme, não pode ser forro mole. Aí também é uma ótima profissão na blindagem de veículos.
E por fim, quem é que volta aqui no nosso vídeo? Os montadores. Porque agora a gente tem que montar o carro, certo? Então volta os montadores, que foram aqueles que desmontaram. Como eu te falei, algumas empresas pode ser só um que desmonta e outro que monta. Na nossa empresa, os montadores desmontam e montam o carro. Então, olha a responsabilidade. Todos aqueles fios, chicotes, na verdade o chicote não tira do carro, mas tem que religar os chicotes, os airbags, os módulos, as cortinas do teto solar, tudo tem que voltar e tem que funcionar. E todos aqueles acabamentos que iam na lata do carro original, que eles só iam ali plugado, que eu quero dizer, colocado com grampo, agora não dá mais, porque existe ali um aço ou uma manta. Então aquele acabamento não encaixa mais. Aí ele vai ter que retrabalhar, tem que fazer um tratamento em todas as peças, para que fique perfeito, que na hora da colagem ele não solte. Então tem que ser uns cara muito bom, tem que ser uns cara fera. Então se você aí gosta de carro, essa profissão de montador também, ó. Mas assim, tem que ser muito bom. E aqui a gente finaliza, né? Na verdade a gente concluiu a montagem toda do carro. Então recapitulando, a gente desmontou, tem os montadores. Depois desmontado, teve o cara do aço, o cara da manta. Depois veio o vidraceiro, o tapeceiro e depois montou de novo. Então esses aí são as profissões que fazem o carro blindado. E a gente não pode esquecer também aqui a parte de manutenção de carro blindado. Existem também os profissionais que fazem a manutenção. Geralmente não são os mesmos da produção. Então tem pessoas que se especializaram somente na manutenção. E esses têm que saber de tudo. Tem que saber um pouquinho de manta, um pouquinho de vidro, um pouquinho de aço, um pouquinho de tudo. Manutenção também são assim uma profissão muito boa e trabalhosa. Então, aí você me pergunta, tá, Nunes, o que esse cara aí da manutenção ele faz? Ele tira vidro, coloca vidro, reblinda a porta, às vezes conserta a máquina de vidro, ele sabe fazer tudo. Imagina tudo que acontece no carro blindado, qualquer problema que der, esse cara geralmente ele sabe resolver. Pessoal, então concluímos aqui, né? Já estamos acabando esse vídeo. Vocês ouviram tanto que eu falei que o cara tem que ser bom, o cara tem que ser fera, o cara não tem que ter medo de serviço, tem que ir pra cima, tem que aprender, tem que fazer. Por quê, pessoal? A gente aqui, nós blindadores, acabamos mexendo com um item, além de ser de muito desejo, principalmente pelos homens, apesar que hoje em dia a mulherada, elas estão muito exigentes também com o carro, olha o valor que geralmente tem os carros. Que seja não um carro tão caro, apesar que 100 mil é muito dinheiro. Que seja um carro de 100 mil reais, é muito dinheiro. Imagina você entregar o seu carro de 100 mil reais para uma empresa desmontar ele todinho e montar de novo. Isso que eu tô sendo assim, 100 mil reais são poucos carros. Ainda mais hoje em dia, que disparou, né? Hoje tem carro de 300, 400, 500, 1 milhão de reais. Então olha a responsabilidade. Então tem que ser assim, profissionais de extrema qualidade. Pessoal, então esse foi o vídeo, o nosso primeiro episódio aí dessa série aí, mostrando um pouquinho sobre as mãos de obra. Não esqueça, siga a gente no Instagram, nosso Instagram vai estar aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, comente se você está gostando disso, o que você achou do vídeo e não perca o próximo episódio.